Olá, pessoal. Estamos iniciando esse projeto, é o MaxCast. E hoje vamos começar com duas convidadas muito especiais, que é a Nathalie Bispo e a Neildes Moreira. Vamos falar hoje sobre bastidores de eventos, né? Vai acontecer o primeiro Healthcare Business Conference em março, né, de 2026. Daqui a pouco estaremos colocando aqui para vocês a logo do evento, as informações do evento, mas temos muito o que conversar aqui hoje. Sejam bem-vindas, Nathalie e Neildes, para esse MaxCast que estamos iniciando, né, esse projeto hoje. O MaxCast tem o apoio da MaxRad, que é referência em educação em radiologia, e da IAMAX, que é um agente de inteligência artificial através do WhatsApp. Vamos começar, Nathalie e Neildes, falando um pouco sobre o evento e a sua importância. Vou começar com você, Nathalie. Como nasceu a ideia do primeiro Healthcare Business Conference e qual é o grande propósito desse encontro? Olá, primeiramente, Max, lhe agradeço o convite, é uma honra estar aqui com o Neildes, poder representar a ECR Capacitação e podermos discutirmos, né, temáticas tão importantes e voltadas para o ecossistema da saúde, assim como também a importância de apoiar a educação continuada. Visto que a ECR Capacitação tem como premissa transformar e impactar a saúde através do conhecimento. Então, alimentamos a ideia de criar esse projeto com o nome de Primeira Healthcare Business Conference, de onde a gente tem a intenção em convergir ideias e insights que propiciem elucidar melhor como é que está o atual cenário da gestão. Então, teremos contribuições de diversos líderes disseminados no mercado em áreas multidisciplinares, cada uma com sua expertise, podendo contribuir de alguma forma para que possamos ter uma visão do futuro da saúde. Então, o propósito desse projeto é justamente despertar ideias e impactar o que podemos trazer de novidade, de conhecimento, que favoreça um crescimento exponencial, seja de uma empresa, seja de um profissional. A ideia é justamente trazer informações atualizadas, discutirmos, né, debater ideais, debater teorias e crenças que venham favorecer tudo que abordamos no ecossistema da saúde, que está muito voltada para a questão da sustentabilidade, inteligência artificial, tecnologia, segurança do paciente. Então, todo o propósito é gerar valor ao paciente, mas baseado exatamente na sustentabilidade e os seus efeitos. Então, esse é o propósito da primeira Healthcare Business Conference. Ótimo. Lembrando que são momentos onde nós conseguimos nos conectar, né, encontrar com outros gestores, conhecer, né, novas tecnologias que vêm para ajudar, né, no cenário aí tanto da saúde no geral quanto da bioimagem, né? E eu tenho uma pergunta aqui para a Neildes. Por que escolher Salvador e o Hospital Mater Dei como palco desse evento? Qual foi o insight que vocês tiveram? Eu agradeço inicialmente, né, o seu convite, Max, é o primeiro, então me sinto muito honrada de estar aqui presente, discutir ideias e também trazer esse evento que é também um pioneiro nesse setor para Salvador. E a ideia de trazer para Salvador e para Mater Dei é exatamente
ponderar a ideia de multidisciplinaridade. Então, é uma unidade de referência na cidade. Salvador, ela é carente dessas discussões. Hoje a gente entende que saúde, a liderança dentro da saúde, ela é multidisciplinar. Ela não vem sozinha. Hoje eu não só discuto qual aparelho eu vou comprar para o hospital, qual é o profissional que é mais dedicado ou que é o menos importante para aquele setor. Então, hoje, todas essas discussões, elas são conjuntas. Ela gera um universo de discussões e de movimentos. Então, o insight é exatamente esse. Vindo de alguns outros eventos ligados a especificamente tecnologia, o que a gente pensou é ampliar esse pensamento, né? Trazer as discussões mais voltadas para a questão de liderança, como é que funciona, por que contrata, o que é necessário para a contratação ou para instituir programas de qualidade dentro dos setores, melhorar a oferta de qualidade tanto para o paciente quanto para os profissionais da unidade. Então, o insight do Healthcare foi exatamente essa proposta, discutir esse universo, trazer o pormenor dessas informações, né, e trazer as lideranças para discutir, não só ficar discutindo em conjuntos menores, só técnicos, só enfermeiros. Então, trazer esse universo todo de profissionais e discutir em uma só unidade as propostas que são referentes e que trazem as melhorias para a saúde, tanto para o paciente quanto para o setor que gerencia isso, que colabora em colocar isso em rotatividade. Não, perfeito. Vou deixar aqui para vocês, para a audiência, conferir e entrar no site da SR Capacitação para poder se inscrever no Healthcare Business Conference, que vai acontecer em março, né, de 2026. E também deixar aqui para a audiência também que o Anderson não pôde vir, né, mas estamos muito bem assessorados aqui com a Nathalie, com a Neildes, mas na próxima tenho certeza que a gente vai conseguir ajustar a agenda para poder ele estar aqui com a gente também. Com certeza. Para ressaltar, Max, a questão também da escolha da rede Mater Dei, percebemos no mercado, né, que a rede Mater Dei é um complexo hospitalar de uma infraestrutura inovadora. Então, isso também condiz com o propósito da SR Capacitação. Não só trazer conhecimento, mas trazer inovação. Então, a rede Mater Dei tem uma apresentação diferenciada, não só pela sua estrutura física, como também em outras demagogias. Então, isso inspirou a SR Capacitação em promover um evento num ambiente diferente, que pudesse trazer não só conforto, mas que pudesse inspirar a inovação em cada um. A gente percebe que vocês trabalham com altíssima qualidade, né? Os eventos de vocês têm um nível muito, muito elevado e que acomoda bem, né, os participantes, né, tanto os palestrantes quanto os participantes que estão lá ou que estarão lá nesse próximo evento. Assim como as empresas também, né, que são muito bem acolhidas dentro desse evento. Falando um pouco aqui sobre a organização em bastidores, né, porque as pessoas chegam no evento, encontram o evento já pronto lá, né, tudo funcionando, mas a organização e os bastidores são importantes. Sim. E tem que é o chamado backstage, né, que o Anderson fez com a Neildes, e eu consegui participar, né, do treinamento, e é uma coisa fantástica, é um mundo que quem está de fora não faz ideia, né, do que acontece nesses eventos para acontecer, né, para tudo dar certo como acontece lá no evento de vocês, assim como outros eventos grandes, né, no Brasil. Mas, Nathalie, eu vou te fazer uma pergunta aqui interessante sobre isso. Organizar um evento dessa magnitude não é fácil. Quais foram os principais desafios? Max, se eu for numerar, desafios são inúmeros, mas vamos lá. Posso pontuar que como um desafio primordial, captação de patrocinadores.
Sabemos que um evento nessa magnitude envolve muito custos. Custos esses que para você conseguir fazer sozinho, sem uma rede de apoio, pouco provável você conseguir fazer e oferecer qualidade. Então, você captar patrocinadores que abracem a mesma causa e que abracem não somente o ganho, que muitas vezes nem existem o ganho, mas de fato fornecer um serviço com qualidade. E quando a gente fala em qualidade, passamos por vários percalços para alcançar esse objetivo. Então, você tem a questão de inviabilizar logística e segurança, porque não adianta ser um lugar bom, mas o acesso ser ruim, ser dificultoso, ser algo que promova riscos para pessoas. Sabemos que muitas vezes contamos com palestrantes que vêm de fora, não conhecem Salvador. Sim. Então, essa preocupação é existente. Assim como também com a equipe que se doa, né, para se deslocar. Tem pessoas, assim como o Neildes, que nem é de Salvador, vem de município um pouco mais distante. Então, a atenção com essa logística é importante para que fique um pouco mais acessível e confortável para todos. É difícil agradar a todo mundo, mas a intenção é, de fato, tentar tornar mais leve e acessível para todos. Além disso, tem a questão de agenda de palestrantes, que muitas vezes escolhemos uma data que seja propício para tanto a disponibilidade do local escolhido, a disponibilidade da equipe também para se doar, mas às vezes não coincide com a agenda de alguns palestrantes que seriam importantes também estarem presentes. Então, são muitos desafios, mas que com empenho e com criatividade, raciocínio, a gente consegue dar conta. Mas não é fácil, de fato, como você falou. É uma tarefa. É uma complexidade. O estresse começa por quanto tempo? Assim, antes do dia? Antes, durante e depois. Separe um ano aí para essa programação, que é um ano de E vai estresse. chegando mais perto, a ansiedade vai batendo, às vezes imprevistos acontecem. Então, acontece também de você contar, né, Neides, com aquele palestrante, chegou no último momento, infelizmente houve um imprevisto, ele não vai poder comparecer. Tem que ter um plano B, né? Sempre. E quanta expectativa eu criei naquele palestrante. Mas tudo na vida a gente tem que ter o plano A e o plano B, é como a gente fala, tem que ter o plano de contingência. E você montar um projeto nessa magnitude exige muita expertise sua. Não só visão técnica em termos de compreender de qualidade de som, compreender, né, Neide, sobre estrutura, mas principalmente compreender o que vem a gerar valor para o público. Então, eu não posso querer montar um projeto de qualquer forma, pronto, já idealizei o projeto da SR. E qual o valor que vai ser gerado ao meu cliente? Sim. Aos stakeholders, todos envolvidos. Então, todos esses pontos precisam ser analisados criticamente, né, sabendo que cada escolha vai ter um lado bom e vai ter um lado ruim, nem sempre vai atender a todos, mas o dinamismo de fazer essa jogada acontecer é um desafio enorme, mas com dedicação, muita conversa, né, Nilson? Muita reunião, Acontece. Dá certo. E falando em reunião, vocês conseguem fazer essa reunião presencial ou na maioria das vezes faz online? Normalmente online. Pelas demandas, né, nós atuamos na área de saúde, então temos as correrias com plantões. Isso. E assim vamos fazendo. Às vezes não dá reunião, não dá certo fazer uma reunião online, vai algumas comunicações pelo WhatsApp, mas sempre otimizando a comunicação assertiva para que no final dê certo, né? Exatamente. As reuniões rápidas, assim, porque são pontos nas discussões. Eu achei que quanto mais você trabalha, você tem uma equipe que você trabalha mais frequentemente com ela, então as reuniões elas ficam mais curtas. Então são pontos mais específicos, então é um tempinho que você faz uma chamada ou faz um diálogo pelo WhatsApp, então você consegue sanar aquele pequeno problema rapidamente. Eu vou aproveitar o gancho aí que falou de palestrante, de tentar otimizar, né, o tempo de cada palestrante, ou não vou chamar não sei se eu posso chamar de escala desse palestrante, né, e perguntar a Neildes aqui em relação justamente sobre isso, sobre conteúdo, temas e palestrantes, como é que vocês costumam, Neildes, a fazer essa seleção?
Bom, existe uma tendência, né, do próprio mercado, que o mercado pede, e a necessidade da proposta do evento. Então, normalmente existe uma conversação muito grande com o Anderson, que é quem de fato negocia com os palestrantes e com as temáticas necessárias do setor. Então, para montar esse cronograma, existe uma necessidade de entender as propostas. Não necessariamente a gente tem uma sequência lógica no sentido de eu tenho um evento que vai falar sobre determinada temática, então eu sigo aquela ordem de temática. Então, é necessidade realmente do setor, daquele público, do público que a gente está tentando atingir. Então, toda a programação é pensada especificamente para cumprir uma pauta e cumprir o objetivo do evento, que é trazer a discussão específica, que é informar sobre alguma necessidade do setor ou sobre um patrocinador que tem uma necessidade específica. Então, a gente traz essas demandas com a necessidade de mercado mesmo. É o que o mercado pede. Então, nós discutimos essa temática. Agora é uma curiosidade, viu? Existe, com esses patrocinadores que vão estar lá expondo, né, os seus produtos ou serviços, existe o que acontece no ramo do show business, o camarim, esse patrocinador, ele quer fruta, ele quer... Existe isso ou não precisa disso? Não necessariamente, não. Frutas e toalhas brancas. Não temos rockstar. Mas existe, claro, necessidade de deslocamento para determinado palestrante. Então, essas necessidades são pontuais e acontecem. Então, nós temos palestrantes do Brasil inteiro. Então, existe, às vezes, essa necessidade de deslocamento para chegar um pouco antes na cidade, pela proposta, pelo que ele vai ofertar dentro do evento. Então, tem essa negociação em alguns momentos de estadia ou de tudo é pontuado. De passagem. Tudo é muito pontual, mas ainda não chegamos no momento de toalhas e frutas. Não, né? Mas vai ter aquele jantar maravilhoso do último evento. Tá vendo? Essa daí vai ficar pro Anderson na próxima. Depois vou perguntar a ele. Aliás, falando, né, em toda essa questão de eficiência, a IAMAX é uma das soluções que tornam tudo mais ágil, né, especialmente em comunicação via WhatsApp, toda a automação por inteligência artificial. A IAMAX, ela oferece para todo tipo de negócio. Voltando aqui para o nosso bate-papo, eu queria saber um pouco sobre inovação e o impacto, né, que esse evento causa no setor, né, no setor de saúde, no geral. E essa pergunta eu vou pedir uma resposta das duas, tá bom? Assim, para a gente ver um pouquinho a sinergia em relação a isso. Vou começar com você, Nathalie. Quais são as grandes tendências no ecossistema da saúde que o público pode esperar do evento? Nos últimos tempos, têm sido abordadas muitas temáticas relacionadas à sustentabilidade, IA, segurança, segurança de dados, segurança do paciente. Então, são temáticas que têm sido bastante batidas nos últimos eventos que venham acompanhando, que venham discutindo, e percebemos a importância de continuar explorando esses tipos de assuntos, porque a partir do momento que exploramos informações, descobrimos insights importantes para que haja evolução. Então, quando a gente aborda, por exemplo, sobre sustentabilidade, qual a importância de conscientizar o profissional e o gestor sobre incentivar a sustentabilidade? Será que é só a empresa que ganha? Será que o colaborador ganha? Será que o meio ambiente ganha? Então, entender a importância desse contexto nos faz insistir nessa discussão. Vou pontuar um exemplo. Você trabalha na área de radiologia já há um certo tempo, né? Eu também já tenho uma caminhadazinha. E temos visto, principalmente na pandemia, a questão de contraste. O quanto que a gente tem que ter a consciência sobre a sua utilização. Então, quando a gente fala assim,
em otimizar a dose, a quantidade de contraste, será que esse ponto está voltado apenas à economia ou será que todo mundo ganha com isso? Então, isso é sustentabilidade. Você vai otimizar uma quantidade precisa para o paciente para que não ofereça risco, mas sim qualidade para o seu exame. Você vai evitar um desperdício, que é algo que é pontual, porque a partir do momento que você gera um desperdício, você está explorando o meio ambiente também. E, a partir disso também, eu estou gerando economia de custo. Sabemos que na pandemia mesmo tivemos sérios problemas em relação à matéria-prima para continuar na produção desses contrastes. Então, essa consciência se faz importante manter viva a todos os profissionais, gestores, atuantes na área de saúde, assim como também medicamentos, não só contraste, materiais que utilizamos, a importância de mantermos vivos isso dentro da gente e apoiar a sustentabilidade. E todo mundo sai ganhando. Assim como também segurança de dados. Temos vistos aí o quanto que a lei, né, a LGPD está bem atuante em relação a isso. Será que foi em vão? Ou será que existe uma real necessidade para estar havendo esse controle? Então, esse nosso projeto tem a tendência de justamente discutir todas essas temáticas que se tornem até repetitivas. Eu já participei até de outros eventos voltados para a gestão e sempre as temáticas são as mesmas, mas é porque de fato não dá para não ser insistente, porque é algo educacional, é algo que de fato temos que tornar vivos dentro da gente para que possamos trazer a gestão do futuro. A gestão do futuro na saúde, que já, na verdade já está muito próximo, é justamente você otimizar, dinamizar a questão da sustentabilidade, o bem-estar do profissional, mas também gerar valor ao seu cliente. E quando a gente fala em valor, nem sempre o valor que a gente fala em gerar não é ganho financeiro, mas é gerar valor voltado para a humanização, voltado para uma preservação do meio ambiente, voltado para uma cultura ambiental ou daquele local de trabalho mais positivo. Então, cada contribuição dessa é importante ser discutida para que, de fato, a gente possa gerar uma gestão do futuro vingadora para o sucesso. Então, esses são os meus pontos de vista que eu acredito que são marcantes e que vão estar sempre presentes e discutidos em nossos eventos. E Neildes, me conte aí um pouco. Eu vou um pouquinho mais no passado, né? A ASR, quando o Anderson me propôs a ideia de trabalhar com ele em alguns eventos, ele sempre discutiu a questão da saúde. A saúde no contexto mais protocolar, né, de exames, de estrutura mais específica da saúde, mas no âmbito em que nós atuávamos, que era a radiologia. Passado alguns eventos que nós já produzimos juntos, e a discussão ao final de cada evento era sempre, não, precisamos mudar, precisamos buscar. Olha, eu senti falta disso nesse evento. Eu acho que nesse último evento que nós tivemos, a nossa discussão ela foi mais aprofundada dentro desse sentido, dessa complexidade. Nós já discutíamos inovação, saúde e tecnologia. Essa é a ideia da SR, essa é a ideia dos eventos que nós realizamos, só que estávamos discutindo isso separadamente. Então, tanto que nós tínhamos salas para protocolos, salas para exames, salas específicas, mas em outra sala a gente discutia gestão, lideranças. Então, a ideia é juntar tudo isso. Discutir isso de uma forma mais complexa mesmo, porque a saúde, ela não pode e nem deve mais ser discutida separadamente. Hoje se discute a necessidade de tipos de exames, de maquinários, de como desempenhar aquele exame, das unidades, umas grandes, outras menores, mas tudo isso existe uma demanda, uma necessidade de investimento, de gerenciamento, e isso precisa ser discutido em conjunto. Então a ideia do healthcare é exatamente essa, discutir essa complexidade, discutir as necessidades de cada um. Então é só aprofundar algo que a gente já fazia, que era discutir inovação, saúde e tecnologia,
e inteligência artificial, sustentabilidade, qualidade do paciente, só que agora de uma forma mais profunda e agora com lideranças específicas que vão trazer seus pontos de vista e ali deixar todos cientes das necessidades do setor. Então, esse evento ele vem com o objetivo exatamente de unir todas essas características e apresentar para a sociedade, para Salvador, para a Bahia e daqui levar para o Brasil inteiro, porque a gente tem palestrantes de todo o Brasil, a ideia de se discutir gestão como um todo, né, com multidisciplinaridade. E aproveitando que você falou sobre essa parceria, né, de você com o Anderson, eu queria saber quanto tempo de parceria, talvez a audiência não tenha noção, seja uma curiosidade, mas quanto tempo de parceria com a SR? Bom, a gente caminha para o 5º evento, né, 5ª edição, então são aproximadamente entre 4 e 5 anos. Eu não me lembro, não me recordo exatamente quando foi que a gente começou essa parceria. Simplesmente a gente conversou e começou a trabalhar junto, mas nós trabalhamos juntos num período no conselho, né, no conselho de radiologia, então foi lá que a gente estreitou as ideias e partindo de lá a gente desempenhou e começou a desenvolver. Anderson já produzia eventos, eu trabalhava na área de educação, fazia coisas menores dentro da unidade em que eu trabalhava, mas sempre fui muito fã do trabalho que ele desenvolveu e em 2018 eu estive num dos eventos que ele desenvolveu na unidade hospitalar aqui de Salvador e foi o que me chamou muita atenção. A partir daquele momento ali eu realmente senti vontade de trabalhar nos eventos dele, porque não era só juntar pessoas e colocar palestrantes ali na frente. Ele tinha realmente um objetivo, era um trabalho de valor, e eu não falo valor financeiro, Sim. valor teórico mesmo, simbólico, profissionais de muita importância, discutindo saúde, discutindo temáticas que não são comuns nos eventos que a gente costuma ir. Então me chamou muita atenção e daí surgiu essa parceria. E estamos aí entre 4 e 5 anos desenvolvendo e colocando projetos novos em evidência. Bacana. Eu dou muito valor para... Uma das coisas que eu prezo muito é companheirismo, lealdade. Sim. Eu acho que é importante. E eu vejo que vocês estão ali firmes nessa parceria e vem de ciclo a ciclo, evento a evento, e a gente que está do lado de fora, no meu caso, eu só faço admirar, né? Eu falo, poxa, que bacana. E aí eu sou um fãzão de Anderson, né, de todos vocês, dessa equipe. Eu lembro que eu estava com a Fernanda, nós estávamos na JPR, e o Anderson e Nathalie praticamente foram nossos anfitriões lá na JPR, onde a gente conseguiu circular um pouco, né, lá pelo evento e fora do evento também, mas foi bem bacana. Marcou muito, tanto para mim quanto para a Fernanda. Mas falando em bons eventos, falando em bioimagem, eu venho aqui só ressaltar aqui que a MaxRad, que é um dos nossos apoiadores aqui do MaxCast, é uma empresa de curso que prepara profissionais, né, capacita profissionais para o mercado de trabalho e está conosco aí nessa parceria aqui do MaxCast. E eu vou para um item aqui que eu selecionei, que são dicas e visões de futuro, né? E vou fazer aqui uma pergunta pessoal para vocês. Vou começar agora com a Neilde. Qual o segredo para transformar eventos em oportunidades reais de crescimento profissional e de negócios? Bom, evento é uma conexão, né? Então, eu acho que a ideia de evento é exatamente você se comunicar. Obviamente que você está indo para algo que é do seu interesse, então lhe faz a oportunidade estar naquele ambiente. Então, a partir daí você precisa se comunicar, você precisa traçar ideias, você precisa ouvir, você também precisa propor ali dentro daquele ambiente
trazer conversações, não só estar lá para beber o conteúdo que está sendo ofertado ali, mas também levar suas considerações. Eu acho que é extremamente importante você se preparar para estar nesses ambientes de negócios, de eventos, porque a comunicação ali, ela é muito contínua, é fluente. Então, você precisa levar também as suas considerações. Então, estar preparado, buscar um pouquinho mais do conteúdo, estudar um pouquinho mais, verificar quem estará lá. Se você não conhece, busca conhecer, saber o que é que aquela pessoa está trazendo para aquele ambiente ali, se você vai estar lá. Vai aproveitar para tirar suas dúvidas. Eu vou contar rapidamente uma história de um amigo que ele tinha muito interesse em artigos de um físico específico, né? E ele teve a oportunidade de conhecer esse físico em um desses eventos do Anderson. E ele tinha um artigo, que é um artigo muito antigo desse físico, que tinha uma dúvida específica. Então, era um item de física lá da fórmula. E ele teve a oportunidade, eu acho que eu nunca vi alguém tão feliz de conversar com essa pessoa e tirar essa dúvida por que daquela fórmula, daquele jeito no artigo. E ele sempre conta isso em todas as aulas de participações que ele vai, porque ele é professor. Então, todo lugar que ele faz, eu conheci essa pessoa e eu tirei a dúvida. Então, hoje eu vou explicar para vocês a dúvida que eu tirei diretamente com o físico. Então, eu acho que isso também me motiva muito, me deixa muito feliz, porque você está num ambiente extremamente valoroso, com pessoas que trazem um conteúdo de abordagem assim infinita, que você pode se preencher e levar para o outro. Então, acho que a oportunidade é essa, comunicação, é comunicação, é levar seu conteúdo também, é falar sobre o seu conteúdo, é buscar conteúdo dos que estão lá, essa troca que faz multidisciplinar e faz os movimentos acontecerem, tanto de objetivos profissionais, quanto de conhecimento e de preenchimento pessoal. Eu acho que a gente sempre aprende, demais, né? Com todos os eventos, eu ouvia muito, né? No passado, algumas pessoas falaram, eu já sei tudo, não preciso ir para lá não, para esse evento não. Vai falar de tomografia, vai falar de ressonância ou de raio-x, eu já sei. E quando a gente chega no evento, sempre tem uma coisinha aqui, com certeza, que vai fazer a diferença. Sempre. Eu tiro por mim, eu vou pro evento, aí tô assistindo, tô ali envolvido assistindo, aí vem uma coisinha ali que aí eu paro assim, olha, isso aí eu não me atentava a esse detalhe. Então é por isso que acontece tal coisa, que desencadeia tal coisa. Pronto, agora já vou me lembrar e já sei. Exato. Então sempre tem algo para agregar, né? E você pode observar que nem sempre é algo específico da sua profissão. É algo que pode só compor ali o que você já faz, uma temática que você pode, a partir daqui, adotar e começar a desenvolver. Então, são pontos específicos que, às vezes, no meio de uma das palestras ou de um diálogo, lhe chama atenção e você, dali em diante, desenvolve. E você, Nathalie, o que tem para nos contar? Neildes falou tudo, mas um pouco. Mas, assim, tudo que Neildes pontuou, de fato, são fatores relevantes. Eu acredito que a educação transforma. E quando a gente pensa em transformação, a gente pensa, inclusive, em tornar crenças nossas disruptivas. Então, essa troca é importante. Como é que eu posso evoluir sem fazer uma análise da minha trajetória? E eu trocar informação com outra pessoa, será que esse meu caminho está sendo legal? Será que tem algo que eu possa melhorar? Porque tem experiências que a gente só vai desenvolver com a prática, não vai ser lendo em livro, não vai ser lendo em artigo. Mas muitas vezes um simples bate-papo com outro profissional, seja a área qual for, vai contribuir para a minha evolução. Então, nesses eventos, nós temos a oportunidade de nos reunirmos não só com pessoas e profissionais da nossa área, né, mas com alguém da enfermagem, com alguém da liderança, que com sua expertise profissional, com toda certeza influenciou em alguma postura ou em alguma ideia que eu poderia evoluir na minha trajetória. Então, eu sigo a premissa daquele ditado de Albert Einstein, né? A mente que se abre a uma nova ideia nunca mais voltará ao seu tamanho normal. Então, é isso que esses eventos nos promovem conexão, nos promovem troca de conhecimento e experiência.
E esse é o poder da comunicação. Quando a gente se comunica, quando aprende a utilizar a comunicação a favor do seu crescimento profissional, você vai alcançar outros níveis. E como é que alcançamos isso? Será que só em casa? Assistindo algum evento online, sem um contato direto com alguma pessoa para eu poder obter alguma sinergia e que de repente lá na frente, como aconteceu com o Neildes, entrou na parceria com o Anderson. Então esse calor humano presencial também é importante, porque é dali que surgem as novas parcerias, né, do futuro e que podem ser promissoras para o sucesso e de repente um alcance de crescimento exponencial. Então, eu de fato apoio, eu sempre fui apaixonada por eventos, desde a época de faculdade, eu estava colada em todos que eu pudesse estar. E dali, dos eventos, sempre busquei não só obter uma informação teórica, mas bater um papo, trocar ideia, saber como é que você está, o que tem feito de novidade, porque a sua experiência não é a minha, e vice-versa. Mas se eu posso contribuir com você, e da mesma forma você pode contribuir comigo, nós crescemos juntos. Então, eu acredito que a evolução humana depende de mãos dadas. E quando cada um dá uma mão a um conhecimento, a um aprendizado, a uma comunicação, a gente evolui. Tem um ditado no mundo aí do desenvolvimento pessoal, que eles falam o seguinte, que juntos vão mais longe, sozinho você vai mais rápido, Sim. Mas juntos, né, Verdade. vão mais longe. Mas eu mesmo. queria saber de vocês duas... o que é que vocês gostam mais ou qual é o perfil de vocês? É o palco ou o backstage? Neildes os dois. Eu fico mais no backstage. Dificilmente me apresento. Apesar de já estarem me dando uns empurrãozinhos, né, Neildes? né? É importante. Mas... de fato, assim, cada área tem a sua progressão. No backstage você aprende e reconhece onde é que estão as falhas, porque você está num momento de conforto, então ali é o momento de você explorar tudo. Mas quando você sai da zona de conforto, que é o backstage, né, que você é colocado em aparência, você consegue mensurar o que você evoluiu e até onde você precisa... o que você precisa trabalhar para evoluir um pouco mais, para onde você quer alcançar, se todos os pontos estão ali definidos ou se será que tem algo que não está encaixado. Então, sair da zona de conforto é importante. É importante mesmo. E você, Neildes? Eu gosto muito do backstage. Eu acho que eu me sinto mais confortável nele. Mas eu não tenho problema em ir para o palco. Eu acredito pelo fato de eu lidar com esse processo da educação, de estar em sala de aula e de coordenar grupos de alunos e projetos, eu acho que isso me dá uma facilidade de comunicar, de falar. E se eu tiver a necessidade de ir para o palco, eu discuto, eu dialogo, eu vou mediar, eu vou moderar. Então, eu não tenho esse problema, mas eu gosto muito do trabalho do backstage. Eu gosto muito da organização, das planilhas, dos papéis, dos e-mails. Eu gosto muito de desenrolar isso, de desenvolver isso. Mas não tenho nenhum problema com o palco. Até já tive, mas hoje ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Isso é importante. Eu vou pedir para vocês falarem... sei lá, uma palavra ou uma frase. Quem faz isso é Joel J no podcast dele. E eu acho bacana. Aí eu vou reproduzir isso aqui também, né? Do mesmo jeito que ele faz. Se vocês pudessem mandar uma mensagem, uma palavra, uma frase, que fosse estar em todos os meios de comunicação. Todos os meios mesmo. Tanto as mídias sociais, TVs, para o mundo todo. O que seria essa frase ou essa palavra que vocês mandariam essa mensagem para o mundo, que chegasse a todos? Eu posso dizer que o engajamento ele é o promissor do futuro. Então, se você quer evoluir, como falei nos outros pontos, trabalhe a sua comunicação, conhecimento. Trabalhando essas duas ferramentas, dificilmente você vai ficar estagnado.
Então, quem pensa em evoluir, quem pensa em crescer, alcançar novos horizontes, se permita, se abra a novas oportunidades, se permita conhecer o novo e reciclar o que já é conhecido também. E essa troca, a partir do momento que você recicla e se permite conhecer o novo, com certeza ele vai permitir alcançar degraus que, pensando lá atrás, talvez você pense que a caminhada é longa, mas quando você vai ver, foi tão perto, mas porque você trabalhou só a comunicação e o conhecimento. Bacana. Eu vou trazer uma frase que eu não sei quem é o autor, mas desde que eu conheci, eu uso em toda ocasião que eu tenho que motivar alguém ou falar algo que é necessário que ela entenda que ela é importante, que ela pode. E é uma frase que diz assim: eu não sou do tamanho da minha altura, eu sou do tamanho do que eu vejo, ou da forma que eu me vejo. Então todo mundo tem o seu valor pessoal, individual. Você pode não ter o mesmo conhecimento na área de tomografia, mas conhece um pouco mais na área de ressonância, ou conhece muito da área de raio-x, ou de mamografia, e você é grande nisso que você tem o seu conhecimento. Ele é o seu valor, então foque nele, foque no seu valor. Porque você é grande, então você tem que se enxergar grande, não do seu tamanho, não da altura. Porque se for assim, você não avança. Então, você é maior do que você vê. Sempre, sempre. Eu acho que a humildade, né? Humildade, isso, enquanto pessoa, enquanto profissional, acho que a humildade, ela abre muitas portas, ela consegue transformar muitas coisas. Eu falo sempre para os meus alunos que não tem nada demais você não saber e perguntar. Né? Com certeza. Tem os especialistas, hoje eu sou generalista, mas tem os especialistas que eu recorro. Quando a coisa aperta, eu ligo para o especialista lá em ressonância de mais de 20 anos e como é que faz tal coisa? Aí ele tem algum pulo do gato? Não, é só fazer isso e isso. Anatomia eu já conheço, eu vou lá e executo. Exato. Então não tem nada demais. Às vezes a pessoa ela deixa de buscar essa informação porque ela não quer demonstrar o que ela acha que é uma fraqueza, mas não é uma fraqueza, né? É só a questão dela, poxa, esse protocolo eu nunca vi. Então eu preciso conhecer. E acontece, a gente passa por estágio e muitas vezes no estágio a gente não consegue ver todos os protocolos, né? Ou todos os exames. E aí você começa a trabalhar e no decorrer do período ali trabalhando, você vai e aprende a executar. E outra coisa importante que eu pontuo é a sinceridade. Né? Nós que trabalhamos na área de saúde, trabalhamos com médicos que estão ali ao nosso lado, que laudam. E uma coisa que eu levo comigo é o seguinte, ser sincero com esses profissionais. Porque às vezes a gente comete um erro em um exame por falta de atenção ou porque por algum motivo pode acontecer e muitas vezes o médico sabe que foi o seu erro. Exato. Ali e às vezes o profissional ele quer dizer para o médico que foi a máquina que a injetora deu problema, foi a forma pedida, isso, aí o médico não tá certo assim. E muitas vezes eu consegui assim, a confiança verdadeira de alguns, porque eu chegava e falava, olha, eu me distraí e executei tal procedimento antes do outro e aconteceu assim, e aí ele ir lá e olhar e falar, não, aqui o que eu quero ver já está aqui, não precisa fazer nenhum tipo de reconvocação, eu vou laudar e tal. Mas talvez se eu chegasse inventando uma história absurda, ele ia ouvir, ia perceber que foi uma história absurda e ia falar, não, reconvoco o paciente. Mesmo ele sabendo, talvez que dava para laudar, mas ele, poxa, não, só por falta de sinceridade, né? Então, às vezes a gente pensa que vai ficar ruim com o médico ali que vai laudar,
mas muitas vezes é melhor ser sincero com ele, falar o que aconteceu de verdade, e aí ele vai estar ali para te apoiar, tenho certeza. Comigo sempre foi assim. Essa consciência é importante, porque nós só evoluímos buscando conhecimento, mas a partir do momento que você afirma que já sei tudo, você não se permite a conhecer o novo. Você não se permite a interagir, a trocar informações com algum outro colega e informar, velho, isso aqui realmente eu não tenho competência, eu não tenho afinidade, pode me ensinar, pode me ajudar, porque com certeza um colega seu, ele vai ter uma expertise melhor do que você e vai contribuir para que você também consiga aprender a técnica. Nós não somos obrigados a saber tudo, não nascemos sabendo, mas nós fomos aprendendo ao longo da vida buscando. E a vida é isso, a vida é um constante aprendizado. A todo momento somos submetidos a desafios que nos levam a novos aprendizados e experiências. E o que eu acho bacana da educação é justamente você poder compartilhar o que você aprendeu. Porque o que você não sabia um dia, você teve a oportunidade de aprender e você pode contribuir com alguém. Então esse ciclo é que fomenta a evolução humana. Então essa consciência da humildade é importante para que possamos evoluir. Sem humildade fica difícil. É interessante você, até pegando uma ponta do que você falou, é você saber o que você sabe. O que eu sei. Mas o que eu sei mesmo, que eu posso ensinar. Porque eu sei isso. E então eu trazia aqui, Max, eu tenho esse conhecimento. Você tem esse. Vamos juntar aqui para que a gente vá mais longe? Então, eu acho que hoje falta um pouco disso, essa discussão de o que eu sei, o que você sabe. As pessoas não têm mais esse limitador. Hoje todo mundo sabe tudo. Mas a questão não é, eu sei um pouco disso, eu sei um pouco de tomografia, sei um pouco de ressonância, mas eu trabalho com mamografia, eu trabalho com raio-x. Então, meu conhecimento profundo é esse. Se eu quiser saber sobre ressonância, eu vou perguntar a Nathalie, eu vou perguntar ao Anderson. E o conhecimento deles é que vai me dar um embasamento necessário. Então, eu acho que hoje é pontual. É você entender o que você sabe, qual é a sua contribuição. Eu posso contribuir dessa forma. Então, a gente começa desse ponto, da humildade nesse sentido, de levar o que eu de fato sei e também ser humilde o suficiente para entender que eu preciso pedir ajuda do conteúdo que eu não tenho, do conteúdo que eu não sei. E aí eu acho que isso torna o ideal. Que ótimo, viu? O bate-papo está tão bom. Vou fazer aqui as considerações finais, vou pedir que vocês façam aí as considerações finais também, cada uma, mas desde já eu quero agradecer a presença, né, e o tempo de vocês duas, que eu sei que são muito ocupadas, né, para estar aqui nesse primeiro MaxCast, para falar sobre saúde, inovação, tecnologia. E eu queria pedir para colocar o card aí do evento na tela para a nossa audiência acompanhar e se inscreverem, né, no evento que vai acontecer agora em março, né, dias 20 e 21 de março de 2026. E eu queria pedir as considerações finais de vocês duas. Pode fazer um beijo para minha mãe, para meu pai, para você. Você roubou a minha fala. Na verdade, Max, mais uma vez, queria lhe agradecer. Foi uma experiência incrível tudo que discutimos aqui. E como falei, são temas que realmente são importantes. A gente está sempre discutindo e tornando isso vivo dentro da gente. Termos essa consciência é importante para agregarmos e para evoluirmos também. Então, é só agradecer por essa oportunidade e fazer um convite ao pessoal que está nos assistindo, né? É importante. Venham nos conectarmos. Pode fazer inscrição através do site da www.srcapacitação.com. Será um evento incrível, onde reuniremos diversos palestrantes que com certeza trarão cases importantes para a nossa evolução. E essa troca, como falei, é importante para evoluirmos, então vai ser um momento de muito aprendizado. O link estará na descrição do vídeo, viu, gente? Tanto no YouTube
quanto nas outras redes. E Neildes? Bom, excelente. Eu quero também agradecer a oportunidade do convite. É o primeiro. Eu espero que seja um sucesso. Vamos assistir, pessoal. E também agradecer a SR Capacitação pelo convite, me dar essa oportunidade de representar aqui a pessoa do Anderson Santana, que não esteve, mas quero agradecê-lo. E também convidar a todos, reforçar o convite de Nathalie, se inscrever, porque nós teremos uma discussão diferente de saúde, nós teremos uma discussão muito ampla acerca de saúde, sustentabilidade, inovação e tecnologia. Então, 20 e 21 de março a gente tem um encontro no Hospital Mater Dei, todos ligados aí no site www, a inscrição vai ficar disponível a todos, e eu aguardo todos lá, para a gente discutir tecnologia, inovação e saúde de uma forma inteligente. Antes de eu finalizar aqui, fazendo os agradecimentos aqui aos patrocinadores, vamos falar nós três aqui. Primeiro Healthcare Business Conference. Eu vou lembrando que esse episódio do MaxCast tem o apoio da Max Rádio e da IAMAX. Vocês podem acessar no maxradio.com.br e iamax.ia.br, que é uma solução de atendimento via WhatsApp por inteligência artificial. Eu sou o Max e este foi mais um episódio do MaxCast, conectando pessoas, ideias e tecnologias em saúde. Até a próxima. Até. Gente. Obrigada.